Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, minha senhora me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Abençoe minha mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então, continuando a leitura do Livro do Céu, volume 1, capítulo 115. Depois disso, voltei a mim mesma e percebi que estava rodeada pela família. Todos choravam e estavam alarmados e tinham tal temor de que se repetisse esse estado, pensando que morreria, que decidiram voltar a Corato o mais rápido possível para me fazer observar pelos médicos. Não sei dizer porque sentia tanta pena ao pensar que devia ser examinada pelos médicos. Muitas vezes chorava e me lamentava com o Senhor, dizendo: quantas vezes, ó Senhor, te roguei que me faça sofrer em segredo. Isto era meu único contentamento. E agora, também disto estou privada. Ah, me diga como farei. Só você pode me ajudar e me consolar em minha aflição. Não vê tantas coisas que dizem? Uns pensam de um modo, outros de outro. Quem quer aplicar-me um remédio, quem outro. São todos olhos para mim, de modo que não tenho mais paz. Ah, socorre-me em tantas penas, porque me sinto faltar a vida. E o Senhor benignamente acrescentou: não queiras afligir-te por isso. O que quero de ti é que te abandones como morta em meus braços. Até que você mantenha os olhos abertos para ver o que eu faço e o que fazem e dizem as criaturas, eu não posso livremente agir sobre você. Não queres confiar em mim? Não sabes o quanto te amo e que tudo o que permito, ou através das criaturas, ou através dos demônios, ou através de mim diretamente, é para o teu verdadeiro bem e não serve para outra coisa senão para conduzir a tua alma ao estado para o qual a escolhi? Por isso quero que de olhos fechados esteja em meus braços, sem olhar nem investigar isto ou aquilo, confiando inteiramente em mim e deixando-me operar livremente. Sem troca, queres fazer o contrário, perderás tempo e chegarás ao oposto do que quero fazer de ti. Quanto às criaturas, use um profundo silêncio, seja benigna e dócil com todos. Faça que sua vida, seu respiro, seus pensamentos e afetos sejam contínuos atos de reparação que aplaquem minha justiça, oferecendo-me também as moléstias que te dão as criaturas, que não serão poucas. Depois disto, fiz quanto mais pude para resignar-me à vontade de Deus, ainda que muitas vezes era posta em tais problemas por parte das criaturas, que às vezes não fazia outra coisa senão chorar. Chegou o momento de receber a visita do médico e julgou que meu estado não era outra coisa que um problema nervoso, pelo qual receitou medicamentos, distrações, passeios, banhos frios. Recomendou à família que me cuidassem bem quando era surpreendida por aquele estado de ficar petrificada. Então começou uma guerra por parte da família. Impediram-me de ir na igreja. Não me dava já a liberdade de ficar só. Era observada continuamente, pelo que frequentemente percebiam que caía nesse estado. Muitas vezes me lamentava com o Senhor, dizendo: meu bom Jesus, quanto aumentaram as minhas penas. Até das coisas mais amadas estou privada, como são os sacramentos. Nunca pensei que chegaria a isso. Quem sabe onde irei terminar? Ah, dá-me força, ajuda, porque minha natureza desfalece. Quantas vezes dignava-se bondosamente dizer-me algumas palavras, por exemplo:
Eu sou a tua ajuda. De que temes? Não te lembras que tanto sofri da parte de todo tipo de pessoas? Uns pensavam de mim de um modo e outros de outro. As coisas mais santas que eu fazia eram julgadas por eles como defeituosas, mas até me disseram que era um endemoniado, tanto que me viam com olhos sinistros. Tinham-me entre eles, mas de má vontade, e maquinavam entre eles tirar-me a vida o mais depressa possível, porque a minha presença se tinha tornado intolerável para eles. Então, não queres que te faça semelhante a mim, fazendo-te sofrer por parte das criaturas? E assim passei alguns anos sofrendo por parte das criaturas, dos demônios e diretamente de Deus. Às vezes chegava tanta amargura por parte das criaturas e pelo modo como pensavam, que tinha vergonha de que qualquer pessoa me visse. Tanto que o maior sacrifício era aparecer no meio das pessoas. Tanta era a vergonha e a confusão que me sentia atordoada. Houve outras visitas de outros médicos, mas não serviram para nada. Às vezes, derramando amargas lágrimas, dizia-lhe com todo o coração: Senhor, como se tornaram públicos meus sofrimentos. Agora não só a família o sabe, mas também os estranhos. Me vejo toda coberta de confusão. Parece-me que todos me apontam com o dedo, como se estes sofrimentos fossem as mais más ações. Eu mesma não sei dizer o que acontece. Ah, só tu podes libertar-me de tal publicidade e fazer-me sofrer ocultamente. Peço-te, suplico-te, escuta-me favoravelmente. Às vezes também o Senhor mostrava não me escutar e aumentavam minhas penas. Outras vezes se compadecia de mim, dizendo: Pobre filha, vem a mim, que te quero consolar. Tu tens razão em que sofres. Mas é que não te lembras que também eu, quanto mais sofri? Até certo momento minhas penas foram ocultas. Mas quando chegou a vontade do Pai de sofrer em público, rapidamente saía a encontrar confusões, opróbrios, desprezos, até ser despojado de minhas vestes, estar nu no meio de um povo numerosíssimo. Poderia imaginar confusão maior que esta? Minha natureza sentia muita sede, esse tipo de sofrimento, mas tinha os olhos fixos à vontade do Pai. E oferecia essas penas em reparação de tantos que cometem as mais nefastas ações publicamente, diante dos olhos de muitos. Vangloriam-se sem a mínima vergonha. Ele dizia: Pai, aceita minhas confusões e a meus opróbrios em reparação de tantos que cometem as mais nefastas ações publicamente, perante os olhos de muitos. Vangloriam-se sem a menor vergonha. Ele dizia: Pai, aceita as minhas confusões e a minha desonra em reparação de tantos que têm audácia de te ofender tão livremente sem o mínimo desgosto. Perdoa-lhes, dá-lhe luz, a fim de que vejam a fealdade do pecado e se convertam. Também a ti quero tornar-te partícipe deste tipo de sofrimento. Você não sabe que os mais belos presentes que posso dar às almas que amo são as cruzes e as penas? Você é uma criança ainda no caminho da cruz. Por isso se sente muito fraca. Quando tiver crescido e tiver conhecido como é precioso sofrer, então se sentirá mais forte. Por isso apoie-se em mim, repouse, porque assim adquirirá força. Depois de que passei algum tempo nesse estado descrito acima, cerca de 6 ou 7 meses, os sofrimentos aumentaram mais. Tanto que me vi obrigada a estar na cama, frequentemente se multiplicava aquele estado de perder os sentidos. E quase não tinha nem uma hora livre. Me reduzia a um estado de extrema debilidade. A boca se apertava de tal modo
que não a podia abrir e em algum momento livre que tinha, apenas algumas gotas de algum líquido podia tomar, se é que o conseguia. E depois era obrigada a devolvê-la pelos vômitos que sempre tive. Depois de que estive 18 dias neste estado contínuo, mandou-se chamar o confessor para me confessar. Quando o confessor veio, me encontrou nesse estado de letargia. Quando me recuperei, me perguntou o que tinha. Somente lhe disse, calada, tudo o resto. E como continuavam as moléstias dos demônios e as visitas de Nosso Senhor, então lhe disse, Padre, é o demônio. Ele me disse para não ter medo, porque se for ele, o Padre liberta-te. Assim, dando-me a obediência, perseguindo-me com a cruz e ajudando-me a mover os braços, porque sentia todo o corpo petrificado, como se tudo se tivesse tornado numa só peça. Conseguiu que os braços retornassem ao movimento. Conseguiu fazer com que a boca se abrisse depois de estar imóvel para tudo. Atribuí isto à santidade do meu confessor, que na verdade era um santo sacerdote. Considerei-o quase um milagre, tanto que dizia entre mim, olha, estás prestes a morrer. Porque na verdade me sentia mal, e se tivesse durado este estado, eu acho que teria deixado a vida. Se bem me lembro que estava resignada e quando me vi libertada, senti um certo pesar porque não tinha morrido. Depois que o confessor se foi e eu fiquei livre, voltei ao mesmo estado de antes. E assim acontecia. Às vezes semanas, às vezes 15 dias e até meses, em que era surpreendida de vez em quando por aquele estado durante o dia. Mas por mim mesma consegui libertar. Depois, quando era surpreendida com mais frequência, como disse mais acima, então os familiares mandavam chamar o confessor, pois tinham visto que a primeira vez tinha ficado libertada por ele. Quando todos acreditavam que não me havia de recuperar mais daquele estado, e em vez disso até pude ir à igreja, por causa disto chamavam o confessor e então ficava livre. Nunca me passou pela mente que para tal estado se necessitasse o confessor, o sacerdote, para libertar-me, e nem que meu mal fosse uma coisa extraordinária. É certo que quando perdia os sentidos via Jesus Cristo, mas isto atribuía a bondade do confessor e dizia para mim mesma, olha como o Senhor é bom para mim, que este estado de sofrimentos venha a dar-me a força. De outra maneira, como poderia sustentar-me? Quem me daria a força? Também é verdade que quando devia cair nesse estado, nesta manhã da comunhão, Jesus me dizia isso. Na manhã da comunhão, Jesus me dizia isso. E caindo nesse estado, dele mesmo me vinham os sofrimentos, mas não dava importância a nada. Só de pensar alguma vez em dizê-lo ao confessor, eu acreditava ser a alma mais soberba que existisse no mundo se me atrevia a falar destas coisas de ver Jesus Cristo. E sentia tal vergonha que foi impossível dizer algo a esse confessor, apesar do bom e santo que era. Tanto é verdade que não acreditava que se necessitasse do sacerdote para me libertar e que isto acontecia pela santidade do confessor. Que quando chegou o tempo, ele foi ao campo, então uma manhã depois da comunhão, o Senhor me fez entender que devia ser surpreendida por esse estado. Convidou-me a fazer-lhe companhia com a participação nas suas dores. Mas eu subitamente lhe disse, Senhor, como farei? O confessor não está, quem deve me libertar? Quer acaso me fazer morrer? E o Senhor me disse, não, somente. Sua confiança deve estar somente em mim. Esteja resignada, pois a resignação faz a alma luminosa.
faz estar em seu lugar as paixões, de modo que eu, atraído por esses raios de luz, vou à alma e a uniformo toda em mim, e a faço viver de minha mesma vida. Eu resignei na sua santa vontade, ofereci aquela comunhão como a última da minha vida. Dei o último adeus a Jesus no sacramento, e embora estivesse resignada, mas a minha natureza sentia tanto que todo aquele dia não fiz outra coisa senão chorar e pedir ao Senhor que me desse força. Na verdade, me pareceu muito amargo todo esse fato. E sem pensar, nem sabê-lo, encontrei uma nova pesada cruz, que creio ter sido a mais pesada que tive em minha vida. Enquanto estava naquele estado de sofrimento, eu não pensava em outra coisa mais do que morrer e fazer a vontade de Deus. Os familiares, que também sofriam ao me ver naquele estado, tentaram chamar algum sacerdote, mas ninguém quis vir. Um por um e outro por outro. Depois de 10 dias, veio o sacerdote que me confessava quando era pequeno. E aconteceu que também ele me fez sair desse estado. E então me dei conta da rede na qual o Senhor me havia envolvido. Daqui veio-me uma guerra por parte dos sacerdotes. Quem dizia que era fingimento, quem precisava dos tacos, outros que queria passar por santa, quem acrescentava que estava endemoniada, e outras coisas. Que dizê-las todas seria fazer muita longa história. Com estas ideias em suas mentes, quando sucediam os sofrimentos e a família mandava chamar alguém, não queriam vir, dizendo todas aquelas coisas, e a pobre família sofreu muito. Especialmente a minha pobre mãe, quantas lágrimas derramou por mim. Ah, Senhor, protege-me tu. Ó meu bom Senhor, quanto sofri desde então, só você sabe tudo. Quem pode dizer quão amargo me foi esse estado, que para me libertar desse estado de sofrimento necessitava do sacerdote. Quantas vezes pedi derramando lágrimas amarguíssimas que me libertasse disto. Muitas vezes fiz positivas resistências ao Senhor quando Ele queria que me oferecesse como vítima e aceitasse as penas e lhe dizia: Senhor, promete-me que tu mesmo me libertarás. E então aceito tudo, de outra maneira não quero aceitar. E resistia o primeiro dia, o segundo, o terceiro, mas quem pode resistir a Deus? Insistia tanto comigo que finalmente me via obrigada a submeter-me à cruz. Outra vez lhe dizia de coração e com confiança: Senhor, como é que fazes isto? Como é que entre você e eu você quis colocar um terceiro? E este terceiro não quer se emprestar? Olhe, poderíamos estar muito contentes você e eu sozinhos. Quando você me queira para sofrer, eu imediatamente aceitava, porque eu sabia que você mesmo deveria me libertar. Mas agora não, outra mão é necessária. Eu imploro, liberta-me, porque assim estaremos ambos mais felizes. Às vezes fingia não me escutar e não me dizia nada. Outras vezes me dizia: não temas, eu sou quem dá as trevas e a luz. Virá o tempo da luz. É meu costume que minhas obras as manifesto por meio dos sacerdotes. Assim passei 3 ou 4 anos destas contradições por parte dos sacerdotes. Muitas vezes me sujeitavam a provas duríssimas. Chegavam a me deixar nesse estado de sofrimento, isto é, petrificada, incapaz de qualquer mínimo movimento, nem sequer de poder tomar uma gota de água, até 18 dias quando o queriam. Só o Senhor sabe o que eu passava nesse estado, e logo quando vinham não tinham sequer o bem de ouvir. Tem paciência, faz a vontade de Deus. Mas foi repreendido como um caprichoso, desobediente. Ó Deus, que pena!
Quantas lágrimas derramei, quantas vezes pensei que era desobediente e dizia para mim: como essa virtude da obediência, que para o Senhor é a mais agradável, está tão longe de mim. O que pode fazer e esperar de bem uma alma desobediente? Muitas vezes me lamentava com o Senhor e às vezes chegava até a ressentir-me. E quando ele queria que aceitasse os sofrimentos, eu resistia quanto mais podia. Mas o Senhor, quando via que começava a resistir, fazia ver que não me dava atenção e não me dizia mais nada. E logo, de repente, vinha me surpreender. O que depois dizia o confessor é porque não queria que caísse naquele estado, mas isto não estava em meu poder. É verdade que fui desobediente e que jamais fui boa para nada. Mas recordo também que a pena mais dolorosa para mim era o não poder obedecer. Neste período de tempo, recordo que houve uma epidemia de cólera e que um dia que pedi ao meu bom Jesus que fizesse cessar esse flagelo, ele me disse: contentar-te-ei, contanto que aceites oferecer-te a sofrer o que eu quiser. Eu disse: Senhor, não posso. Você sabe como eles pensam, a menos que tudo aconteça apenas entre você e eu. Só assim eu estaria disposta a aceitar tudo. E ele me disse: minha filha, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam e no que queriam fazer de mim, não teria feito a redenção do gênero humano. Mas eu tinha meu olhar fixo em sua salvação, e o grande amor que me devorava me fazia fazer o quanto via pessoas que pensavam mal de mim e que davam ocasião de me fazer sofrer mais. Eu oferecia essas mesmas penas para eles, me davam por sua própria salvação, que eles me davam por sua própria salvação. Você esqueceu o que eu quero de ti? É a imitação da minha vida, e que quero que participes em tudo que sofri. Não sabes tu que o ato mais belo, mais heróico e mais agradável a mim, e que deves oferecer-me é o que te oferecer, é o de te oferecer por aqueles mesmos que te são contrários? Eu fiquei muda, não sabia o que lhe responder. Aceitei tudo o que o Senhor queria, e assim até a tarde fui surpreendida por esse estado de sofrimento, no que estive 3 dias contínuo, e depois que voltei em mim, não ouvi mais que houvesse cólera. Depois disso me veio outra mortificação, e foi a de ter que mudar de confessor, porque sendo ele religioso foi chamado ao convento. Eu estava contente com ele, a maior parte das coisas ditas acima aconteciam quando ele estava no campo, especialmente no último ano que foi meu confessor, pois pela cólera que havia na cidade permaneceu 6 meses no campo. Por isso não participou tanto nessas coisas. Ele me fazia ficar um dia nesse estado de sofrimento e vinha. Depois de ter voltado do campo, não passou um mês em que soube que devia partir. Isto foi doloroso para mim, não porque estivesse apegada a ele, mas pela necessidade que tinha. Então disse ao Senhor minha pena, e ele me disse: não te aflijas por isso, eu sou o dono dos corações e posso movê-los como me parece a que me agrada. Se ele te fez o bem, não foi mais do que um instrumento que recebia de mim e te dava a ti. Assim farei com os demais. Do que temo, então? Amada minha, enquanto você tiver seu olhar agora à direita, agora à esquerda, e a deixe que se posse agora em uma coisa, agora em outra, e não a mantenha fixa em mim, não poderá caminhar livremente o caminho do céu, mas irá sempre tropeçando e não poderá seguir o influxo da graça. Por isso quero que com santa indiferença olhe todas as coisas que acontecem ao seu redor, estando toda atenta somente em mim.
Depois dessas palavras, meu coração adquiriu tanta força que pouco ou nada sofri pela perda desse confessor, que tanto bem tinha feito à minha alma. Foi assim que mudei de confessor e voltei ao que me confessava quando era pequeno. Seja sempre bendito o Senhor, que se serve desses mesmos caminhos para que a nós parecem contrários e que quase como que deveriam levar um dano à nossa alma, para nosso maior bem e para a sua glória. Assim aconteceu que comecei a abrir-lhe a minha alma, porque até esse momento não tinha dito nada a nenhum. Por quanto me disseram, não o conseguiam, mas bem mais impotente me via para dizer as coisas de meu interior. Era tanta vergonha que sentia ao só pensar em dizer estas coisas, que me era mais fácil dizer os mais feios pecados. De onde veio isto, não sei dizer. Por parte do confessor, acho que não, porque ele era muito bom, me inspirava confiança, era doce e paciente para escutar, tomava cuidado detalhado de minha alma, tinha o olhar em tudo para que se pudesse caminhar direito. Por parte minha, tampouco, porque sentia um obstáculo em minha alma e tinha toda a vontade de vencê-lo e de saber ao menos como pensava o confessor, mas me sentia impossibilitada de fazê-lo. Eu acredito que foi uma permissão do Senhor. Amém, Fiat.